A paz do Senhor, irmãos, estamos trazendo mais uma reflexão bíblica e hoje falando um pouquinho para os casais, em especial aquele casal onde um dos cônjuges não é evangélico ainda. Há uma promessa de Deus de salvação para o teu esposo, há uma promessa de Deus de salvação para a tua esposa. Se nós separarmos o versículo 31 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo disse àquele carceleiro, ele disse a ele que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa ali de salvação para a casa daquele homem, mesmo sabendo que a salvação é individual, que a esposa crente não salva o marido, que o marido salvo não salvará a esposa descrente. Salvação é individual, é particular de cada um. Para isto, quero ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, versículos do 10 em diante, que diz assim: Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Amém? Amados, nós glorificamos a Deus e temos visto crentes que vivem o dilema de ter o companheiro, a esposa, o esposo, o cônjuge, não compartilhar com ele da mesma fé em Cristo. Na Bíblia, encontramos vários ensinamentos sobre como o marido ou a esposa deve proceder em uma situação assim. Que situação? O marido tem a fé cristã em Cristo, a esposa tem a fé cristã em Cristo para a salvação, e o seu cônjuge não confessa essa mesma fé, essa mesma crença, essa mesma confiança cristã e ter Cristo como seu Salvador. Paulo ele vai aconselhar aqui que não se deve deixar nenhum nem o outro. Mas como fazer então para ganhar, conquistar essa pessoa para Cristo? Como evangelizar o cônjuge? Você não sabe se o teu marido ou a tua esposa vai ser salvo, mas pode ter esperança. Portanto, trabalhe para essa possibilidade tornar-se uma realidade. Ele ou ela já está debaixo da promessa. Lembra que eu disse lá no início desse vídeo, Atos dos Apóstolos 16, 31, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa? Isso é uma possibilidade. Então faça com que esta possibilidade torne-se uma realidade. E o que fazer então? O que fazer para que essa possibilidade torne-se uma realidade? Primeiro, não abandone o seu cônjuge descrente. Primeira recomendação é essa. Não pense em deixar o seu cônjuge porque ele não quer ser evangélico,
ou porque ele não quer confessar a mesma fé que você. Paulo diz aqui no capítulo 7, que a gente lemos, versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe. No versículo 13, ele diz para o marido, para a mulher, e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. A primeira atitude a ser tomada é não buscar a separação. Se o cônjuge descrente consente em viver com você, às vezes eu questiono, orientando os nossos irmãos, as nossas irmãs, quando alguns deles nos procuram e dizem, minha esposa disse que eu escolhesse entre ela e Cristo. Às vezes é as irmãs que nos procuram e dizem, meu marido mandou eu escolher entre ele e Jesus. A resposta que eu sempre oriento as nossas irmãs, os nossos irmãos dar é essa. Olha, não tem nem lógica uma escolha dessa. Eu lhe escolhi, sendo a mulher, né? Eu lhe escolhi para ser o meu esposo e Cristo para ser o meu Salvador. São funções diferentes, são escolhas diferentes. Da mesma sorte para os homens. Eu digo, olha, diga para sua esposa que você escolheu ela como esposa, como mulher, como companheira, para viver ao seu lado até que a morte o separe. E Cristo foi uma escolha para a sua vida espiritual, para a sua salvação. Não tem como fazer uma escolha dessa, separando um do outro, não. São dois extremos da vida do homem, a vida sentimental, a vida conjugal e a vida espiritual, a vida de salvação. Então, fora de cogitação, a ideia de separação, porque um é crente, um é cristão e o outro não é. Um confessa Cristo para a salvação e o outro não confessa. Amém? Entendido isso, segundo passo a tomar é exerça a influência cristã para levar o seu cônjuge à conversão. Exerça a influência cristã para levar o seu cônjuge à conversão. A gente lê aqui alguns textos bíblicos, por exemplo, Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, deixa eu folhear aqui a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Então, não se conforme com a situação, mas com o seu testemunho, tente influenciar o seu cônjuge a também querer o Cristo que você aceitou, o Cristo para a salvação. Nós temos ainda 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Vou repetir a leitura deste versículo tão importante quando se fala em exercer a influência cristã. Olha só, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Eu lembro-me aqui agora de um mestre que disse aos seus discípulos, ide e anunciai Cristo,
pregai o evangelho e, se preciso for, falar alguma coisa. Um dos seus discípulos não entendeu, voltou para ele e disse: mestre, como é que a gente vai falar de Cristo, do evangelho, sem palavras? Porque o Senhor disse que, se preciso for, fale alguma coisa. O que é que aquele mestre estava dizendo? O seu testemunho sirva para que as pessoas sejam influenciadas e creiam no Cristo do cristianismo. É isso que o cônjuge muitas vezes precisa fazer. Não precisa falar, mas o seu testemunho de nova vida em Cristo, a sua mudança de atitude após ter recebido Cristo como seu Salvador, o seu comportamento mudado pelo Evangelho, vai influenciar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, a querer também desfrutar do cristianismo e da salvação em Cristo. O cônjuge cristão traz benefício para a sua família. Tem que ter essa consciência que a parte cristã do relacionamento, ela traz benefícios para a sua família. Nós temos no Salmo 128, considerado Salmo da família ou Salmo para a família, um exemplo disso. Olha que coisa linda nós vamos ter aqui. Estou folheando aqui as páginas da Bíblia. Salmo de número 128, estamos chegando, pronto. Olha só o que é que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha só os benefícios para a família. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Em Provérbios, capítulo de número 31, se não me foge aqui a memória, bem rapidinho aqui, me veio à mente, é interessante, eu gosto muito de ver este versículo, capítulo 31 de Provérbios, e o versículo de número 28 diz assim, ó, falando sobre a mulher virtuosa. Olha o que é que ele diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. A Bíblia ainda nos exorta dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, ganhar o cônjuge sem palavra é ter testemunho, é exercer a influência cristã para ganhar o próximo para Cristo. Em terceiro, nós temos aqui através do respeito. Através do respeito, um exemplo nobre que nós temos aqui é o da Sara, esposa de Abraão. Exercer o respeito, ganhar o cônjuge através do respeito. Para isso a gente vai ler agora 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 6. A pessoa cristã, a pessoa que confessa Cristo, o marido, a esposa que confessa Cristo, ele precisa respeitar o seu cônjuge. Ele precisa considerar, para que assim ele seja ganho através do seu testemunho para Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 6. Olha o que diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Isso se chama respeito. Essa obediência aqui
é no Senhor. Quando a gente lê Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 23 e 24, a gente vai entender isso. Isso fala para nós claramente, né? Isso, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 23 e 24. Versículo 22, 23 e 24, olha só. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Essa obediência devida do cônjuge para com o próximo, para com o outro, é indispensável. E também a honra. Se faz necessário, além do respeito, também se ter a honra. Veja só o que está escrito em Provérbios, capítulo 31, versículo de número 11. Vamos lá? Vamos ler. Provérbios, capítulo 31, versículo 11. Falando ainda sobre a mulher virtuosa, né? Isso, olha. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. O marido confia nela. Então, o cônjuge precisa transmitir confiança ao outro, para que possa ganhá-lo para a fé cristã, para fazê-lo também desejar receber o Cristo, o nosso Salvador. Nós podemos concluir esta palavra lendo o que está em 1 Pedro, capítulo 3, muito bonito esse capítulo, no versículos de número 5 e versículo 7, ainda falando sobre a honra. Olha só, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Versículos 6 e 7 para concluir. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então se faz necessário que tanto o homem como a mulher que quer ganhar o seu cônjuge para Cristo, faz necessário que haja a influência cristã, o testemunho cristão, para com esse testemunho conquistar o seu cônjuge e também fazer com que haja o respeito, a honra, a submissão e, por fim, não poderia faltar, se faz necessário, amor. É indispensável que haja o amor, uma ferramenta a favor
e indispensável para quem quer ganhar almas é o amor. Então, se faz necessário, vamos ver aqui Efésios capítulo 5, versículos 25, 26, 28 e 29. Vamos lá. Efésios, passando aqui a Bíblia rapidinho para a gente dar uma olhada. Efésios capítulo 5, versículo 25, 26, 28 e 29, que diz assim, ó: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 28 e 29. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então o amor, ele é indispensável para aquele que quer conquistar o seu cônjuge para Cristo, para a fé cristã, para a salvação da vida. Então, recapitulando aqui, não pense em abandono, não pense em separação, não é isso? Segundo, exerça a influência cristã. Terceiro, conquiste através do respeito, da honra e da submissão. E por último, quarto, com amor. Fazendo assim, você poderá fazer com que essa possibilidade do seu cônjuge confessar a mesma fé que você se torne uma realidade. Abraço, fiquem na paz. Se quiser, siga-nos aí nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, Josinildo Gonçalves, e continuaremos edificando vidas, falando do amor de Deus, com o intuito maior de fazer o nome de Deus ser glorificado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.